porque o assunto é bem importante. Essa semana foi bem movimentada aí por causa do Natal e as pessoas discutindo a respeito do nascimento de Jesus dentro do contexto do conflito entre Israel e Palestina, mais especificamente a destruição de Gaza pelo Estado de Israel. E, por um lado, algumas pessoas dizendo que os judeus mataram Jesus, ou que se Jesus tivesse nascido hoje teria sido bombardeado pelo Estado de Israel. E, por outro lado, pessoas afirmando, né, que Jesus era judeu e que isso aí é antissemitismo, ou que Jesus teria sido sequestrado e morto pelo Hamas. Eu quero tentar lançar luz sobre esse assunto que é bem complexo, mas que vale a pena a gente esclarecer algumas coisas, e eu quero tratar aqui pelo menos de 3 pontos. O primeiro deles é que a encarnação é uma doutrina fundamentalmente cristã, fala a respeito de um movimento de Deus de identificação com a humanidade, uma identificação especificamente na nossa condição de vulnerabilidade. É mais importante do que identificar Jesus com os palestinos por causa de uma questão geográfica, ou identificar Jesus com os judeus por questões de etnia, de história, de cultura e de religião. A questão é a condição humana de vulnerabilidade. E não há dúvida de que nesse conflito, as crianças palestinas são as mais vulneráveis e expostas ao terror maligno do Estado de Israel. Portanto, identificar Jesus com elas é mais do que apropriado. No entanto, crianças judias também foram sequestradas, mortas, torturadas, forçadas a verem os seus pais sendo torturados e mortos pelo terrorismo maligno do Hamas. Elas também podem ser identificadas com Jesus. Assim como na minha reflexão de Natal da semana passada e na pregação do reverendo Munter Isaac, lá na igreja em que eles montaram aquele presépio com Jesus bebê em meio aos escombros, a questão aqui é um conflito entre uma teologia do palácio, uma teologia do poder militar, do império, e uma teologia dos fracos e vulneráveis. O segundo ponto é que nesse conflito é claro que existe uma desproporção do poder militar por parte do Estado de Israel. Existe uma história bem complicada da fundação do Estado de Israel que é bem vinculada com o império. E existe o abuso das escrituras judaicas por uma ideologia genocida que acabam alinhando, né, o Estado de Israel exatamente com essa teologia do palácio que é contrária ao fundamento das escrituras judaicas e ao Evangelho de Jesus. Não é à toa que podemos imaginar então esse Estado de Israel perseguindo Jesus, que certamente estaria condenando profeticamente com todas as suas forças o que o Estado de Israel tem feito, assim como ele condenou a elite de Jerusalém em seu próprio tempo e foi perseguido por isso a ponto de ser condenado e crucificado. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, disse Jesus. Ou, esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Então, pensando nesses 2 pontos, a gente precisa considerar como podemos seguir o modelo de Jesus ao criticar o Estado de Israel sem participarmos de retóricas antissemitas, como aconteceu em muitas expressões evangélicas no Twitter nessa semana. Não adianta usarmos as mesmas palavras de Jesus. Jesus e seus discípulos eram judeus, falando para judeus no primeiro século, antes de qualquer história do cristianismo. Nós não somos judeus do primeiro século, somos cristãos brasileiros do século XXI, herdeiros de uma história de perseguição contra judeus, usando textos bíblicos para tal, culminando com o Holocausto do século XX. E nós ainda carregamos nas entranhas da nossa própria teologia um antissemitismo brutal. Quando nós falamos que judeus mataram Jesus hoje, nós não estamos falando a mesma coisa que Paulo ou outros discípulos de Jesus falaram quando eles disseram que os judeus mataram Jesus e perseguiram os primeiros cristãos. Definitivamente não é a mesma coisa. Precisamos ter consciência de quem somos e como nossas teologias, nossas confissões e nossas instituições cristãs e evangélicas participaram e foram centrais na perpetuação do antissemitismo
de massacres e até genocídios contra judeus. Quando nós nos levantamos para criticar o Estado de Israel e falar qualquer coisa sobre os judeus, todo tipo de qualificação e cuidado aqui é crucial. No fim, o nosso compromisso com o Deus encarnado é um compromisso com os vulneráveis. Então, para isso, precisamos de vozes proféticas em defesa de palestinos contra o Estado de Israel, mas vozes proféticas que entendem a história de vulnerabilidade dos judeus na história como um todo, desde a tradição do Êxodo até chegarmos à história do cristianismo, inclusive, talvez ainda pior, a história do protestantismo. Sem essa consciência, nossas vozes em defesa dos palestinos vulneráveis acaba deixando de ser profética, porque não existe aqui um compromisso com os vulneráveis de fato, já que por meio da nossa retórica acabamos por perpetuar a nossa herança cristã e evangélica de tornar judeus como um povo inteiro que tem identidades bem variadas até, tornando-os vulneráveis e expostos à violência. Então fica aqui os meus esclarecimentos, espero que tenha sido útil. Quero desejar a todos um feliz ano novo e dizer que a gente vai se ver ainda muitas vezes aí no próximo ano. Um grande abraço para todo mundo. Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!